Além das Escrituras, uma reflexão profunda na Palavra de Deus. Bem, chegamos à nossa última reflexão a respeito do fruto do Espírito. Paulo diz aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Hoje vamos refletir sobre esta frase final: contra estas coisas não há lei. O que nós podemos entender desta fala de Paulo é que ele está referindo-se, quando diz estas coisas, exatamente às 9 virtudes anteriormente mencionadas nos versículos 22 e 23. Daí podemos entender que ele também está indiretamente dizendo que contra aquelas coisas anteriormente mencionadas nos versículos 19, 20 e 21, contra estas coisas a lei, mas contra aquilo que ele chama de fruto do Espírito não há lei. Vamos focar nossa atenção exatamente no conceito de lei. Nós iremos olhar o conceito de lei dentro da realidade da cultura hebraica, como também dentro da realidade da cultura grega, a qual os Gálatas estavam inseridos. Independente de época ou lugar, as leis, sendo justas, evidentemente, pautadas pela razão, sempre irão buscar coibir o que é prejudicial, o que causa dano, o que está em contrariedade à razão, e promover o que é bom, o agathos. A lei hebraica, embora de origem revelacional, ela não transige contra esse establishment da razão, né? Porque também busca promover justiça e paz entre os homens. Assim, tanto a legislação grega como romana e também a hebraica, naquilo que está de acordo com o princípio da justiça, da boa convivência, pautados por razão ou por revelação, tem como objetivo essas duas ideias: coibir o erro e promover o bem. É de Aristóteles esta frase inicial de sua obra Tratado sobre Virtudes e Vícios. Louváveis são as coisas belas, aqui os kalós, censuráveis as vergonhosas. Então as coisas belas são incentivadas, a lei justa incentiva o que é bom e automaticamente censura aquilo que é ruim, vergonhoso. Consideram-se as virtudes entre as coisas belas e entre as vergonhosas os vícios. Então a lei precisa combater os vícios e promover a virtude. Deste modo, louváveis são também as causas das virtudes, aquilo que está por trás, as disposições fundamentais da virtude, e as coisas que acompanham, aquelas que se derivam delas, e também seus produtos, que vêm a ser a partir delas as suas obras, ao passo que censuráveis são as coisas opostas. Quanta coisa Aristóteles está dizendo aqui, e isso é reta razão. Então, é razoável que se coíba o prejudicial e se promova aquilo que causa o bem, que promove o bem entre os homens. Vamos falar primeiramente então da lei hebraica. A Torá, esta palavra hebraica, indica instrução, indica orientação e é traduzido no Novo Testamento como lei, dentro do seu devido contexto. Mas também tem a ideia de ensinar, de estabelecer padrões. A lei tem essa ideia, aludindo então ao ensino, à instrução em geral, à manifestação do desejo de Deus, que é o promulgador da lei, que é uma expressão do seu caráter, uma maneira, por assim dizer, estabelecida
do que diz respeito à santidade de Deus e à santidade que Deus requer do seu povo. Isto é, a ideia de Torá. Geralmente, quando a Bíblia fala Torá, ela está fazendo alusão ao Deuteronômio em especial. E no Salmo 119, aparecendo 25 vezes lá, o salmista celebra a lei do Senhor, em especial o Deuteronômio, né? Aplicando-se assim a narrativa, não só a parte legislativa, mas a parte narrativa também. A história vai sendo desenvolvida de maneira a reforçar alguns princípios que a gente encontra como de forma sintética no Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos. Narra a história e narra a vontade de Deus, o que Deus espera para o seu povo. Paulo viveu muito de perto a realidade do judaísmo, que foi dos séculos anteriores a Cristo, inclusive aquele em que ele viveu. E estando ali, Paulo usava o substantivo grego nomos para traduzir a Torá, para traduzir também a outra expressão que vem a entender como a lei, os princípios e a vontade de Deus. Segundo, então, esse pensamento da época, a lei era uma coisa absoluta em si mesma, independente da aliança. Isso é uma interpretação equivocada, evidentemente, porque Paulo vai dizer que a lei que veio por Moisés não anula a graça da aliança que veio por meio de Abraão. Pelo contrário, a lei foi instituída por causa dos pecados. A aliança que Deus estabeleceu com Abraão, ela é uma aliança suzerana, uma aliança instituída por um soberano em relação a um subalterno. E a lei de Moisés, ela veio para coibir os pecados, para tornar o pecado mais repugnante, a fim de que, quando a graça se manifestasse, o homem compreendesse, então, que Deus graciosamente não imputa a nós os nossos pecados, mas nos salva por meio do sacrifício, por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Mas Israel tinha a lei como algo assim sagrado, inviolável, assim como o templo também, eles tinham essa concepção. E Paulo foi criado nesse ambiente. A maneira como Paulo entende a lei depois da sua conversão é bem interessante, porque ele passa a ver a lei como uma expressão da vontade de Deus, mas não absoluta no sentido em que ela não tem poder para salvar, ela não tem poder para perdoar pecados. Era para aqueles intérpretes da lei, a observância visível da lei, o que distinguia o verdadeiro Israel dos não-judeus. Então eles se orgulhavam da lei, Paulo diz isso aos romanos, no capítulo 2, que os judeus se orgulhavam da lei e viam-se como um povo privilegiado por ter uma lei tão justa, tão perfeita. Por isso, eles entendiam que toda a vida, em todos os seus aspectos, devia ser regido pela lei, e obedecer à lei era um modo pelo qual as pessoas poderiam vir a obter vida eterna. Aquele jovem que pergunta a Jesus o que eu faço para ter a vida eterna, ele faz uma pergunta para a qual ele já crê ter a resposta, pois ele acredita que observando a lei ele teria vida eterna. E Jesus mostra que ele não estava observando a lei. É o substantivo nomos que traduz então Torá e outras palavras atribuídas, o mandamento, a ordenança. E a ideia aí é exatamente, vem da ideia de distribuir, de tornar equitativo os procedimentos, as posses, as relações, que vem a ideia de nomos como um referencial, como uma base para a boa convivência. Então, as leis, elas existem exatamente para que as pessoas possam relacionar-se com base em princípios, não com base em escolhas, opções, porque isso seria muito subjetivo. Para que se possa viver em paz, é necessário que haja leis comuns. O outro termo que é usado na Bíblia, no Novo Testamento, para falar da lei é entolê.
que raramente traduz Torá e que refere-se mais à ideia dos mandamentos gerais, que tem a ver com determinadas observâncias. Os rabinos nos dias de Paulo tinham uma lista de 613 mandamentos, e muitos deles referentes a sacrifícios, a como relacionar-se com o templo, onde está e quando está, e as festas judaicas também. Dentro deste escopo dos 613 mandamentos, eu quero destacar 4 deles, porque são os fundamentais e esses estão de acordo com a Torá. O primeiro deles é saber que Deus existe. Eu sou Adonai, o teu Deus. Então, é de uma feição teísta. Proclamar a sua unicidade. Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Amá-lo. Amarás Adonai teu Deus, como Jesus reforçou para o jovem escriba. E temê-lo. Adonai teu Deus temerás. São os 4 mandamentos fundamentais da interpretação rabínica da lei do Senhor. Agora, quanto à lei grega, nós podemos entender que na antiguidade não se distinguia aí um significado jurídico, ético, religioso. Havia uma mescla, né, do Estado com a religião, com os procedimentos comuns, com o comportamento, com a elaboração de leis, de maneira que constituições que surgiram nesse período refletiam em grande medida a crença popular ou a crença de um determinado segmento da sociedade, em especial a aristocracia, porque muitas leis eram elaboradas pelo Senado, pelos juristas, né, da época, que eram pessoas versadas e tinham conhecimento amplo e aplicavam principalmente a lei para as relações entre as camadas superiores da sociedade. Quando era aplicado principalmente no contexto da cidade, o contexto político, né, era um aspecto essencial, ou seja, entendia-se já desde os tempos da Grécia Antiga que o viver em comunidade era um viver em associação. E vivendo em associação era necessário que o costume fosse escrito, elaborado. Daí então haver constituições. O próprio Platão ensaiou algumas constituições e Aristóteles elaborou algumas, inclusive uma especificamente para Atenas. É uma constituição, uma lei coercitiva em que os cidadãos se comprometem a obedecer para a boa convivência e todas elas, né, dentro da lei grega, centralizada na pessoa do homem, tá? Do cidadão em si. Mas tanto a lei hebraica como também a lei grega ou até mesmo a romana tem elementos coercitivos, elementos de sanção. É aquela ideia, não faça isso porque ao fazer isso você sofrerá determinada consequência. Toda a lei traz consigo essa noção de que ela está tentando evitar um comportamento impróprio e para que esse comportamento seja efetivamente coibido, estipula-se determinadas penas, como prisão, como pagamento de dívidas, ser vendido para ser escravo, ou até mesmo a mais radical de todas, né, ser condenada, a pessoa condenada a remar até a morte, como era um costume dos romanos. A lei deve visar o estabelecimento da justiça. Uma sociedade justa é uma cidade feliz e bem ordenada. De modo geral, é de consenso nas sociedades guiadas pelo princípio racional que aquilo que é bom, virtuoso e justo e promove o bem deve ser estimulado, nunca proibido. Não se deve proibir que as pessoas sejam boas. Não se deve proibir que as pessoas amem. Não se deve proibir que as pessoas sejam generosas. Não se deve proibir que as pessoas sejam mansas, que as pessoas sejam leais. É o tipo de proibição que vai contra a razão e contra também a própria revelação. A virtude é elogiada, o vício combatido e às vezes com severidade. Agora vamos olhar um texto em especial de Paulo, né? Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1, 8 a 11. É um texto de nossa reflexão a partir dessa expressão que Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Aqui ele vai dizer exatamente o contrário, quando ele vai alistar uma série de coisas
contra as quais há lei. Sabemos, porém, que a lei é boa. Paulo elogia a lei dizendo é boa, ela tem um propósito. Então a lei não é negativa, má. Ela existe exatamente para impor limites, para estabelecer princípios de paz e harmonia. Se alguém delas se utiliza de modo legítimo, indicando aqui que é claro que uma lei pode ser pervertida para o interesse de um grupo específico, na intenção de oprimir outros grupos ou grupos majoritários, né? Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Aqui Paulo, ele se alinha até o próprio pensamento de Aristóteles, porque Aristóteles diz que o justo, ele, de certa forma, é lei para si. A pessoa que é justa, que age em justiça, que é bom, cujo coração se inclina à bondade, ele se vigia. Vamos aqui comparar, né? Imagina aquela pessoa que é correta em seus procedimentos e tal. Ela vai para a estrada. Ela tem dentro de si a predisposição de seguir a lei, de seguir aquilo que está estabelecido, porque ele entende que aquilo é bom para ele e para os que estão na estrada. Então ele vai andar dentro da velocidade, ele vai acionar a seta quando for trocar de faixa, ele vai observar o fluxo do trânsito para ele então não ser alguém que vá causar um acidente ou algo dessa natureza. Está nele. As placas vão ser para ele tão somente um referencial de como ele deve dirigir. Aquelas placas, se forem tiradas, digamos, ele ainda vai continuar fazendo a coisa certa. Porém, aquela pessoa desordenada e desobediente, as placas não importam para ela, porque dentro dela ela é uma pessoa injusta, uma pessoa que não leva em consideração a vida alheia. Por isso, o justo, de certa forma, ele é uma expressão da reta razão. Consequentemente, não se promulga a lei para pessoas justas. A lei é promulgada para os injustos, para as pessoas que não vivem ordenadamente. Podemos ver, por exemplo, que existem leis que protegem o patrimônio alheio, a posse. Essa lei é promulgada para proteger a posse de quem é o devido possuidor, mas também impedir que outros venham a se apossar daquilo que não lhes pertence. Então a lei restringe a ação do roubo, da apropriação indevida. Mas a lei é promulgada para quem? Paulo então alista agora um número aqui de pessoas e vai qualificando-os: transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Nós vemos aqui que Paulo diz claramente porque a lei não é elaborada ou pensada no justo, mas pensada em uma forma de coibir as ações dos injustos. Vamos olhar cada palavra, né? Transgressores. Primeiro, a palavra indica alguém que quer viver sem lei. Ele é um anárquico. Ele não se submete à lei, nem de Deus, nem dos homens, viola a lei constantemente porque a lei não lhe interessa, a lei se opõe a seus interesses. Por isso ele é chamado de transgressor. Rebeldes são insubordinados. Eles vão contra a ordem de maneira a subvertê-la, invariavelmente para o ganho próprio, vivendo desordenadamente, desobedecendo autoridades, e não é persuadido nem pela lei, nem pela razão, muito menos pela religião. Esses são os rebeldes. Os irreverentes são aqueles privados de piedade, que eles não têm nenhum temor de Deus, por isso odeiam as coisas de Deus e tudo que é relacionado a Ele. Pecadores, a ideia aqui é alguém que fica aquém daquilo que foi estipulado. Então, a lei estipula um determinado alvo, essa pessoa erra o alvo, ela não alcança esse objetivo e por isso vive errando, desviando o seu caminho, tornando-se assim culpado e passivo de sofrer o dano que seu erro incorre. Ímpios, essa é uma palavra bem geral, né? Indicando aí alguém cujo erro moral
o torna uma pessoa má, condenada, culpada, perversa e injusta. Faz mal com intenção, com dolo, né? Não aprende a justiça e insiste em seu erro. A Bíblia diz que Deus vai matar os ímpios. É usado em conexão com a atitude rebelde e desafiadora a Deus, aos seus desígnios, e invariavelmente também à sociedade. E a Bíblia diz que os ímpios não terão paz. Os profanos, alguém que atravessa uma porta, que sai, que extrapola, que não fica dentro de um determinado limite. Os parricidas é o que mata o pai, é o assassino do pai. Matricida, o que mata a mãe. Homicida, o que mata o seu semelhante. Impuros, aqui está se falando principalmente da prática da prostituição, né? Pornós indica a ideia de ser impuro, alguém que se relaciona com prostituta ou um prostituto, pratica relações sexuais ilícitas, é adúltero, né? Está envolvido aí essa ideia de impureza sexual. O sodomita arsenokoitai é aquela ideia de um homem que dorme com outro homem, como se fosse uma mulher, a prática então homoafetiva que está considerada por Paulo. Embora na cultura grega isso não seja necessariamente proibido dentro da Constituição, havia um certo pudor nas práticas homoafetivas mesmo na sociedade grega. Na sociedade hebraica, a lei de Moisés previa sanções severas para quem praticasse esse tipo de relacionamento homoafetivo. Raptores de homens, andrapodistais, aquele que sequestra ou submete alguém a um trabalho de escravo ou análogo à escravidão. Mentiroso, aqui é o estelionatário, né? Aquela pessoa que falsifica, que rouba, que faz algo que prejudica o outro por pretexto ou debaixo de uma mentira. Perjuros, quem fala com falsidade ou mente em julgamentos. Bom, o que a gente percebe aqui é que a lei, ela destina-se a essas pessoas para que elas não possam, agindo livremente, prejudicar a sociedade. Então, quando a gente vê isso, a gente entende que a lei tem seus limites. Ela é pensada desta forma. Então, a sua função não é uma função salvífica. Ela não pode salvar o homem. O máximo que ela pode dizer é, ó, isso não pode, aquilo pode. Isso não deve ser feito. Se feito, haverá sanções e punição. Mas ela também não pode punir. Ela não tem condições de punir. A placa não sai lá do lugar dela para impedir que o indivíduo acelere acima da velocidade. O policial ou o radar, ao capturar ali, pessoas vão punir aquele que transgride. Mas a lei em si, ela não tem esse poder nem de aplicar as suas sanções por si mesma, né? Tem que ter um sistema que valide, e também não pode salvar, porque ela somente mostra o que está errado sem ter o poder de tirar aquilo que está efetivamente errado. Por isso, a lei ela não é um instrumento de justificação, mas ela aponta para a graça. A lei diz o que nós estamos fazendo, o que está errado, e como nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. Agora olhemos a lista de Paulo, né? Amor. Não existe lei, pelo menos num estado regido pela razão, eu não diria numa ditadura, né? Dificilmente também numa ditadura teria algo assim, mas numa ditadura tudo é possível. Não existe uma lei que proíba, por exemplo, uma pessoa de amar. Imagina que estabelecêssemos uma lei que é proibido amar. Quando uma mãe dá à luz e dá o seio ao seu filho, essa mãe deveria ser condenada, porque amamentar é um gesto de amor. Quando um pai sai para trabalhar para ganhar o recurso para colocar o pão à mesa, ele deveria ser preso. Isso é amor. Quando uma pessoa declarar a outra seu amor, seu sentimento, deveria ser preso. Isso é amor. A lei não coíbe o amor, não pode, é contrassenso. Também a alegria. Embora é verdade, já tenha havido leis que proibiram a alegria, o Herodes proibiu uma vez, mas isso é contra a razão, né? Paz, que as pessoas vivam em paz. É proibido que as pessoas se abracem, que cantem juntos, que façam festas ou comemorações. Não faz sentido. Paciência, né? Todo mundo tem que se irar. Ninguém pode estar
tranquilo e calmo debaixo da sua figueira ou da sua oliveira. A amabilidade, ser gentil, né? Está proibido a partir de agora, então, que você dê o seu lugar no ônibus para uma grávida, que você ajude o cego a cruzar a rua. Não faz sentido. Fidelidade. A partir de hoje, ninguém deve ser fiel aos seus contratos. O funcionário não deve cumprir o seu horário, o patrão não deve pagar o devido salário. Não faz sentido. Mansidão. Precisamos dar vazão aos nossos quereres, paixões. Não existe isso. É contrassenso. Temperança, todo mundo deve perder o controle, ninguém deve estar aí tentando ser mais controlado. Não faz sentido. Então vamos olhar um pouco mais de perto e aplicar isso. Como é que eu me relaciono com a lei de Deus e dos homens? Eu confio na lei ou olho para ela simplesmente como um instrumento da graça de Deus? Em que quadro eu me enquadro? No de Timóteo, daquilo que a lei foi promulgada, ou no fruto do Espírito? Tenho consciência do agir sobrenatural do Espírito em meu coração, tornando-me uma pessoa virtuosa que vive além da letra da lei? Posso perceber em minha vida que excedo a justiça dos escribas e fariseus? Se isso não acontecer, Jesus disse, não entraremos no reino dos céus. Oremos, obrigado, Senhor, porque vivendo sob a direção do Espírito, eu vivo uma vida de tal forma excelente que as prescrições da lei não são contrárias à minha forma de viver. Eu sei que devo tudo isso a Ti, e é o Teu Espírito que produz em mim o fruto que gera vida, vida eterna. Muito obrigado. Deus te abençoe.